Olá, bem-vindos ao nosso canal Longe da Caixa. Eu sou a Natália Mourão e falo-vos de Portugal. Olá, Vocês são? Eu sou a Ruth, já me conhecem. Eu vivo na Bretanha, na França. Eu sou a Diane, estou falando diretamente da Suíça. Tudo bem, gente? Nós somos três amigas intergalácticas que nos encontramos aqui nesta vida e temos como objetivo trazer-vos aqui conversas com assuntos sérios de uma forma leve. Mas antes de trazermos o assunto de hoje, eu peço-vos que se inscrevam aqui no nosso canal, deixem os vossos likes, partilhem com os vossos amigos, com as vossas amigas, pois para nós é muito importante essa interação, para que a nossa mensagem possa chegar mais longe. Bom, hoje o tema que a gente traz aqui é: será que eu sou empata? Não é? O que é isto de sermos empatas e, eventualmente, quais as consequências que acarretam no nosso ser, no nosso campo energético? Bom, meninas, alguma de vocês quer começar? O que é ser empata? Passa a palavra a alguém? Já sei. Ruth, o que é ser empata para você? Joguei armadilha nela, joguei armadilha. Vamos lá. Ser empata, na minha opinião, não é? Vamos falar, porque nós podemos alargar bastante este conceito, mas supõe uma abertura, na minha opinião, supõe uma abertura ao campo energético das outras pessoas, ou seja, o meu campo consegue compreender o campo energético, isto de uma forma geral, o campo energético das outras pessoas, não é? Penso que será isto, da minha opinião, mas é só a minha opinião, acho que de alguma forma todos somos empatas, mais ou menos, não é? Mais ou menos nós conseguimos sentir as outras pessoas, mesmo que não tenhamos noção, como já me aconteceu comigo, não ter noção absoluta de que era empata, não é? Isto de uma maneira geral, não sei se queres especificar de outra forma, Diana. Não, eu pensei mais na questão da empatia, né? Que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, que é trazendo mais no termos energéticos, é isso mesmo, você conseguir sentir a energia do outro, na verdade, né? Quando a gente fala energeticamente. E para mim isso sempre foi um desafio muito grande, porque a depender da pessoa, a energia da pessoa sempre me agredia de alguma forma. Me sentia agredida, invadida, depender. E eu tive que batalhar muito para aprender a não só me proteger, mas a relevar e saber identificar o que era meu, o que não era meu, o que era do outro, né? Como você falou, é impossível não ser atingido. Mas a gente tem formas, uma vez que a gente define de quem é quem, fica muito mais fácil a gente lidar com aquilo que está acontecendo, né? A gente fica mais honesto com a gente, se conhece melhor Só que tem assim, não tem gente que tudo que é ruim não é meu, né? É do outro. Aí a gente sempre cai nessa armadilha no início, né? Mas depois a gente vai se conhecendo e vai vendo que muitas vezes é a gente que envenena o outro, né? Não o outro que envenena a gente, energeticamente falando. Exatamente. Ser empata, a meu ver, é alguém que é altamente sensível aos sentimentos, às emoções daquilo que rodeia a pessoa, não é? Do ambiente que se faz sentir à sua volta, e são pessoas esponja que vão absorvendo essas emoções, esses sentimentos, essas energias, muitas vezes aquela psicosfera que se faz presente, formas de pensamento dos outros, a pessoa, o empata, vai absorvendo isso no seu campo e muitas vezes ele tem grande dificuldade em discernir se aquilo realmente é dele, se é do outro, não é? Por isso eu sofri muito com isso, e uma forma que eu tive de voltar ao meu centro, ao meu equilíbrio, é limpar-me, é meditar, limpar os meus chakras, limpar o meu campo. E naturalmente, como a Diana estava a dizer, há muitas coisas que realmente são nossas, ou muitas vezes nós atraímos esse tipo de circunstâncias ou pessoas que nos fazem despertar gatilhos em nós, e isso cabe a nós discernir, trazer a responsabilidade para dentro, para que então possamos fazer o processo de autoconsciência, não é? Portanto, tudo o que é autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, trazem-nos ferramentas para o nosso dia-a-dia para que a gente consiga voltar ao nosso equilíbrio e harmonia, à nossa energia original, não é? E com isto eu também quero falar aqui um pouco sobre o inconsciente coletivo, porque de alguma forma os seres empatas estão conectados, estão ligados ao inconsciente
coletivo, não é? E o que é o inconsciente coletivo, meninas? Quem é que quer responder? Assim, eu posso falar aqui, assim, eu tenho sempre aquele ponto de vista, não sei se já percebemos, nós todas temos um ponto de vista, né? E eu vou sempre para aquele ponto de vista energético. Então eu vejo isto como nós somos todos parte de uma rede, aquela coisa que somos todos um, nós somos todos um. Nós somos como uma rede de micélio, não é? Em que estamos todos conectados de alguma forma e de alguma forma nós conseguimos sentir e vibrar no campo e sentir o campo uns dos outros, mesmo que não tenhamos consciência. E penso que é um pouco isso, este consciente, inconsciente, que nós temos de trazer para o consciente. Não é? Este inconsciente coletivo que nós fazemos parte, que ainda não sabemos bem como é que funciona e como nos conectarmos, não é? Mas que de alguma forma esta habilidade de ser empata, esta empatia será um mecanismo de nós nos comunicarmos. Para mim até será um mecanismo de alta comunicação futura, é que nós nos vamos conseguir comunicar uns com os outros. Mas para isso eu acho que é necessário todo um aprendizado, um autoconhecimento. Primeiro, quem eu sou, que energia sou eu, seja bom ou mau, é? Para depois eu poder compreender o outro, para eu poder separar essas energias. Por isso é que eu falo sempre de um processo espiritual e penso que será necessário um processo espiritual, mas sempre relativo ao autoconhecimento. Conhecer-me nesta dimensão e conhecer-me numa dimensão espiritual. Que eu acho que daqui a uns anos já será muito mais científico e que não temos que ter esta necessidade de ser o espiritual. Um autoconhecimento. Mas temos que nos conhecer energeticamente para estarmos inseridos nesta rede e sabemos como é que vamos interagir uns com os outros. Penso que esta nova era será um salto nesse aspecto. E não vai ter espaço para mentira, né? Porque a sua energia vai chegar muito antes do que qualquer outra coisa, né? A sua intenção, o seu... Será que a gente vai chegar lá? Né? Não sei quando, né? Vamos, mas quando? Essa é a questão, né, Ruth? Posso lembrar aquele livro, olha, um dos primeiros livros que eu li e que já saiu um filme, o primeiro livro que eu li sobre espiritualidade, que era A Profecia Celestina, não é? Que é muito conhecido, muito famoso. E não sei se conhece, existe um... Eu não conheço. Existe um filme mesmo. E há lá uma parte que fala mesmo sobre isso, não é? Que eles estão, já não me lembro bem aonde, mas estão numa comunidade espiritual, energética, em que realmente ele estava a olhar para uma rapariga com interesse nela e a energia dele tornou-se muito agressiva. E ele fala mesmo sobre isso. Será que na nova era vai ser assim? Eu penso que sim. Não há espaço para mentira, não há espaço porque... Eu penso que a nossa comunicação verbal é extremamente pobre. Não é? Vocês vão reparar aquelas pessoas que estão a dizer uma coisa e tu estás a sentir que não é nada assim. É completamente o contrário. Não é? E eu penso que daqui a uns tempos isso vai ficar cada vez mais evidente. E eu acho que as pessoas estão cada vez mais sensíveis com o aceleramento das energias e que isso vai mudar, espero eu. Não é? Porque não faz sentido. E vocês vão reparar, estamos numa época que muitos segredos estão a vir à tona. Não é? Porque será? Não é? Mas aí vai ter, todo mundo vai ter que se controlar bastante, né? Imagina, num mundo ideal em que nós possamos dizer a verdade, que não temos que entrar... de fingir que sou uma coisa que não sou, sabes? Eu acho que vai ser um alívio, até para mim é um alívio, sabes? Ter que estar a me controlar, porque eu de alguma forma eu sou muito assim, eu estou-me sempre a controlar, a retrair, eu não posso, será que eu posso dizer isto ou não? Sabes? Porque, porque as coisas saem pela boca fora, não tenho muitos filtros e custa-me sempre um pouco. Será que eu posso dizer isto? Será que eu vou dizer isto? Será? Então acho que nessa altura eu vou estar mais relaxada. Ou se quiseres coisas que disser. Talvez o futuro seja até a telepatia, não é verdade? Deixemos de utilizar tanto esta forma de comunicação, de expressão através da palavra e que seja mais energético, mais telepático, com certeza, não é? Até porque estamos aqui a entrar na era de Aquário, a meu ver, como astróloga, inclusive, Plutão entrou em Aquário este ano. Portanto, já tínhamos um resquício, um cheirinho desta energia aquariana a entrar no nosso planeta, né? Já de alguns anos para cá. No entanto, eu acho que a verdadeira era de Aquário se está a instalar agora. Plutão está em Aquário, ele, entretanto, vai ficar retrógrado e para o ano, em 2024, ele retorna a Aquário e nos próximos 20 anos ele vai ficar neste posicionamento astrológico. Portanto, os próximos 20 anos, tal como aconteceu a última vez que Plutão esteve em Aquário, foi na Revolução Francesa, a proposta é precisamente haver aqui uma evolução, não é? Trazer uma inovação, inclusive é de direitos de igualdade, direitos humanos e quem sabe realmente com este avançado tecnológico que temos vindo a sentir nos últimos anos, possa haver esse boom
tecnológico e que as pessoas realmente despertem para uma nova consciência, porque Aquário fala muito de trazer uma nova luz, né? Ele é regido por Urano, Urano é aquele choque elétrico que faz mover tudo, que abana todas as estruturas, né? E, portanto, acho que está na hora sim de trazermos algo novo para a sociedade, para a humanidade, a nova Terra, a nova humanidade que tanto se fala. Não é verdade? Portanto, quem sabe... Nova energia, né? Nova fonte de energia, quem sabe mais limpa, mais consciente. Sim, mais conectada. Não, mas assim, queria falar que é muito importante a gente se atentar que o consciente coletivo é um conjunto de pensamentos e crenças que estão aí, né? Então, se a gente gatilhar e começar... A gente como indivíduo, qual é o meu papel? Porque às vezes eu fico muito assim, pensando qual é o meu papel como indivíduo na sociedade, no coletivo. Eu sei que eu não vou mudar o mundo, mas se eu fizer, botar o meu pontinho ali, com uma frequência mais acima, será que eu impacto positivamente no inconsciente coletivo? E eu acredito que sim. Então, ao me melhorar, eu acabo melhorando o inconsciente coletivo, né? E aí, ao espalhar a voz, né? Por exemplo, aqui no Longe da Caixa, quanto mais pessoas assistirem e expandirem, começar a pensar um pouquinho diferente ou mais expansivamente, melhor fica a qualidade da energia do inconsciente coletivo, né? E melhor fica, eu acho, também a nossa empatia. No sentido de que a gente tem a capacidade de acessar essa informação, essa energia que está ali, né? Falando empatia nesse sentido, né? A capacidade de acessar a rede planetária. Assim, vocês acham que tem mais de um inconsciente coletivo, assim, ou é um só? Tipo, você acha que tem vários níveis de inconsciente coletivo? O que vocês acham? Entrando nessa... Eu acabei de pensar aqui, será? Eu acho, né? Será que tem um do sistema, tem um, sei lá, dos... O que vocês acham? Não, eu acho que tu acessas conforme a tua vibração. A tua subida de vibração tu consegues aceder a níveis, talvez. A nível energéticos, não é? Porque assim, nós somos o que nós atraímos o que somos, não é? Se vamos por essa lógica, se eu estou densa, eu vou atrair situações densas e vou puxar, não é? Essas coisas do inconsciente coletivo para mim. Então, você não acha isso... vários níveis. Você não acha isso... Mas, eu acho isso... Nem sempre é assim, entendeu? Eu acho que nem sempre eu atraio o que eu tô. Nem sempre. Porque, às vezes, quando você está andando na lama, é impossível você não se sujar, infelizmente. Você pode ter... O quanto de água, a energia pode estar lá em cima, se você estiver caminhando lá, pelo menos o seu pé vai se sujar. Então, assim, nem sei, eu acho, né? De repente pode ser, eu posso estar completamente errada. Se eu levar minha energia, pode chegar ao ponto de eu passar pela lama sem tocá-la, né? Mas por enquanto, eu sinto que a gente está dentro de uma lama energética. Então, assim, às vezes, mesmo que a gente não queira, a gente acaba tendo essa troca energética que você falou no início, né? É impossível não ter. Nós temos que nos responsabilizar pela nossa parte. É como... É claro que, assim, há coisas... eu acho que esta rede energética funciona perfeitamente. Eu não acho que existam erros, por exemplo. Eu não acredito em erros. Por isso, imagina, se eu atraio para o meu campo alguém com raiva e não estou a perceber, provavelmente eu tenho no meu campo essa raiva. Não há erros. É assim, eu nunca vou atrair uma situação se eu não tiver isto. Eu não estou a dizer que sou assim. Eu estou a dizer é que provavelmente, não é? Nós estamos numa dimensão um pouco pesada, não é? Para todas as pessoas. Aqui não há santos. Não há santos. E nós vamos baixando a nossa vibração. Seja raiva, seja outras coisas. Nós vamos baixando a nossa vibração e penso que de alguma forma vamos atrair essas situações. É normal. Mas eu não acredito muito em erros, não acredito, porque eu sempre, mas pronto, isso é só o meu ponto de vista, é um ponto de vista e cada um tem o seu ponto de vista, é perfeitamente possível, temos todos pontos de vista diferentes. Eu acho que eu responsabilizo-me muito pela minha energia e tento mudar, não é? E tento mudar e às vezes não estou bem e tento fazer melhor, mas não me considero nenhuma santa, não é? Que não sei, mesmo que eu faça o meu melhor, eu cometo erros. Pronto? E eu tenho que lidar com as consequências dos meus erros. Isso eu tenho essa noção. Mas acho que vamos tentando fazer o nosso melhor, não é? Agora, se calhar, será que somos apanhados nos erros dos outros também?
Mas assim, eu posso ser apanhada num erro de alguma pessoa e aquilo não ser meu, mas eu por alguma razão estou-me a relacionar com aquela pessoa, porque é que eu me estou a relacionar com aquilo? Portanto, às vezes as coisas não são muito evidentes, não é? Não é porque eu sou má e vou ter uma pessoa má, não é tão evidente. Não é? Se calhar sou uma pessoa carente e preciso estar com aquela pessoa e essa pessoa sem querer vai me prejudicar, mas pela minha carência. Então o que eu tenho que fazer é que analisar porque é que eu me conectei com uma pessoa que não é uma boa pessoa, não é? Ou começar a escolher melhor para mim, porque é que eu me vou relacionar com pessoas que não são, não é? Mesmo a nível de relações emocionais, não é? Mas não quer dizer que eu seja má ou que temos culpa. Eu acho que é aí que está a lição. É aí que está a lição. Às vezes vem uma pessoa dessa para você falar não. Não, você não. Só fazer a escolha, não é? Eu entendo isso, eu entendo a tua parte. Agora, eu faço isso, mas depois mas porquê é que eu fiz isto? A carência é esta que eu tenho dentro de mim e que é que eu tenho? Porquê é que eu estou? Porque senão eu vou entrar no mesmo padrão. Não é? Mesmo que eu retire a pessoa, eu tenho que perceber, mas porquê é que eu estou assim? Porquê é que eu estou isto? Porquê é que eu tenho a necessidade ainda de mudar com esse tipo de gente? Não é? Mas, isto é só a minha ideia. Mas a vida é danada de trazer essas coisas, essas lições pra gente. Por exemplo, eu estava me vangloriando com um monte de gente. Olha, eu aprendi a dizer não. Quando eu não quero, eu não falo não, que não sei o quê. De repente, veio uma situação que eu não conseguia dizer não. E eu tentei inventei desculpa assim, para não dizer não diretamente, mas a situação ficou. Falei, que merda, eu deveria ter falado não e não falei no início. É muito engraçado o que tu estás a dizer, porque aconteceu numa coisa muito parecida. Quanto mais nós dizemos uma coisa, é horrível. Eu agora aprendi a estar calada. Eu vou-vos contar, a semana passada o que é que me aconteceu. Eu disse assim, alguém bateu-me no carro, eu trabalho com um carro, eu conduzo um carro, e alguém bateu no carro, e eu cheguei ao meu patrão e disse, olha, bateram-me aqui no carro, aqui no para-choques, mas não fui eu, porque eu tenho muito cuidado. Ok? Na semana a seguir, na mesma semana, isto foi numa segunda-feira, na mesma semana, e eu pensei assim, foi alguém no fim de semana que fez aquilo no carro. Não é? Na sexta-feira, estou eu a fazer marcha atrás, bato com o carro. E eu logo a porta. E eu fui. Eu passo bem, olha, eu expliquei, eu não vi, não sei o quê. Na segunda-feira a seguir, vou passar com o carro e raspo o carro. Olha, eu disse, raspei a porta do carro, eu disse, eu não falo, eu estou caladinha, eu não digo mais nada, porque se eu abrir a boca para dizer uma coisa, olha, sério, eu acho que a energia também está muito acelerada, e quanto mais nós falamos uma coisa, parece que vem ali, sabes, a vir tira-te o tapete ali a seguir, então eu estou mesmo assim caladinha, neste momento eu tenho que estar caladinha. Eu tenho um grande amigo que fala que isso é o sistema, né? O sistema fica o tempo todo tentando te neutralizar, te bloquear, trazer você para baixo, para trazer você para dentro do sistema, principalmente pessoas que têm esse arquétipo do fora da lei, né? Que você tem. Eu também tenho um pouco. Então, toda vez que a gente vai tentar fazer o disruptivo, o que está fora, passar por cima, não é por cima, mas tentar fazer outras formas de chegar no mesmo lugar. Se você falar, o sistema vem lá e gera já tenta te neutralizar de alguma forma. É bem interessante isso. Isso é que o processo é para toda a vida, não é? Todos os dias, não é? Há sempre algo que a gente atrai, alguma circunstância que nos faz ver, que nos obriga também aí dentro, não é? E muitas vezes lá está essa cena de eu não consigo dizer que não é? Porquê? Porquê é que eu não consigo ser direta e não dizer que não? Qual é a emoção que está aqui? Porquê é que eu não consigo ter essa coragem? Não, mas não é isso, é coisa cultural mesmo. No meu caso, é cultural. A gente tem várias formas de dizer não no Brasil sem falar não. E isso é um problema quando você mora fora, porque você tem que falar não. Você tem que falar não. Depois a gente vê. Uma vez eu cheguei, uma pessoa me chamou, depois a gente vê. E aí, uma hora depois, a pessoa, e aí, vamos resolver agora? Não, depois. Tipo assim, eu não queria. Para mim, depois a gente ver, não. A pessoa entendeu literalmente o que eu estava falando, né? Falei, ai meu Deus. Falei, então tá, olha, não posso e tal. Mas não era brasileiro, mas com o brasileiro sempre gera o choque. Então, assim, foi um processo. Esse foi um dos choques culturais que eu tive aqui. Né? Às vezes eu falava não, que a gente fala não para dizer sim, lá no Brasil, às vezes, né? Para a pessoa insistir um pouquinho. Não achas uma perda de tempo isso? É cultural. É cultural, aí é que tá, é cultural, é esperado que você. E aqui uma vez eu fui fazer isso, eu falei, então tá. Não. Aí a Dina falou, então tá bom.
Eu tomei um susto porque eu queria ir. Eu falei, não, só né, para ter assistência para ir. Aí eu falei, eu não sei jogar esse jogo aí, o jogo do brasileiro, né? Então, assim, se você quer ir, você me fala que você quer ir. Não, ai meu Deus, eu vou ter que me desconstruir para entender aqui como as pessoas pensam, né? Mas tudo bem. Então, assim, é complicado, viu? Aí, por isso que eu tô falando, que eu aprendi a falar não, que não sei o quê, mas aí vem, né, o sistema, a vida te trazendo esses testes para ver se você aprendeu mesmo, né? Você está falando que você aprendeu mesmo? Então, vamos lá. Eu às vezes não parece que demora muito a aprender, porque eles a mim estão sempre a chatear. E eu agora estou, mas é caladinha. Caladinha, que é para. Calada vence, né? Calada vence. Calada você chega lá. É melhor, há alturas que é melhor. Eu não posso fazer uma pergunta? Claro. Então, de que forma é que a empatia prejudicou, ou vocês sentirem que prejudicou num aspecto negativo a vossa vida e num aspecto positivo? Bom, olha, eu, por conta de ser empata, muitas vezes, inclusive no meu trabalho, às vezes as pessoas ligam para fazer marcações de consultas, eu já estou a sentir a dor da pessoa. Muitas vezes aquilo fica fisicamente falando, não é? Mas hoje eu já estou preparada, tenho mais consciência para perceber que realmente aquilo não é meu, já sei o que é que preciso fazer, tenho que me limpar, não é? Mas eu sentia muito o stress, a ansiedade, até o sufoco das pessoas, não é? Muitas vezes as pessoas chegam-me aqui ao gabinete e eu já estou a sentir onde é que lhe dói, naquela zona das costas, ou enfim, aquilo que a pessoa já traz, inclusive não só no seu campo energético, mas também já no seu físico. Mas muitas vezes eu trabalhei na noite, né, durante muitos anos, vocês sabem, fui DJ, e naturalmente que eu não tinha esta consciência toda, porque senão aí Deus me livre, não sei se só fazer banhos de sal dia e noite, dia e noite, dia e noite, ia ajudar ao processo. Mas consoante eu fui ficando mais sensível e mais consciente, eu sinto, ou sentia mais, porque agora eu protejo-me mais, não é? A minha cúpula de proteção que anda sempre comigo, é um peso, carregar o peso, o fardo dos outros, uma dor nas costas, muitas vezes começo, inclusive o meu plexo solar, a minha barriga parece que incha, né? Falando aqui dos aspectos negativos, eu fico às vezes com taquicardias, ansiedade, com stress, muitas vezes começar a rotar, isso para mim já significa que realmente eu estou a absorver, estou a ser a esponjinha das pessoas ou do ambiente que eu estou ali envolvida, não é? E muitas vezes eu também senti isto na pele, eu parecia que queria ser a salvadora, não é? Ai, porque se eu sinto, e se de alguma forma eu tenho ferramentas para ajudar, ou basta só ouvir as pessoas, não é? Que já são os vampiros energéticos, eu achava que já estava a ajudar, e depois eu ficava completamente drenada, e muitas vezes, por não ter consciência, eu projetava toda aquela agonia, aquela ansiedade, aquele stress nos outros, não é? Nas pessoas que me eram mais próximas. Portanto, este aspecto negativo de ser empata não é muito agradável nesse sentido. No entanto, acho que estamos aqui para evoluir e todos os dias ou constantemente somos testados, não é? Nesse sentido, para que consigamos voltar ao nosso centro, não é? Porque o autoconhecimento, o nosso desenvolvimento pessoal, é exatamente para a gente ter as ferramentas para que possamos voltar ao nosso centro, ao nosso equilíbrio, à nossa harmonia, à nossa energia original. Para isso, como estava a dizer a Ruth, é preciso saber quem é que eu sou, não é? A nossa identidade. O que é que tu achas, Diane? No meu caso, sempre me geravam. Isso não é sempre, depende muito do lugar e das pessoas e do objetivo de onde eu esteja. Mas quando eu senti, era uma impressão no corpo também, né? Uma coisa, eu senti agredida. Eu não sei explicar. Então, quando eu era criança, eu era muito, muito, muito sensível às pessoas, então eu chorava. Assim, qualquer pessoa estranha que chegasse perto, algumas pessoas não, mas tinham outras que eu realmente, e aí não sei se está ligado a isso, mas eu acho que sim, sabe? Não sei. Eu lembrei agora que recentemente digo, nos últimos 4 anos, eu fiz um curso, uma formação energética, não só, eu vou falar assim, que eu não quero falar a área. E aí, durante os 3 primeiros níveis, eu saí daquele lugar, e a pessoa é maravilhosa, mestre, não era ela, mas eram as pessoas que estavam ali.
com muita dor de cabeça, acabada, parecia que eu tinha levado uma surra, apesar de, no final da sessão, claramente meu nível energético estava mais alto, porque foi feita a medição e eu tinha subido o padrão, eu tinha feito a afinação, mas eu saí de lá acabada, porque depois eu fui saber, conheci um pouco mais as pessoas e todas estavam tipo, meio que desesperadas por alguma coisa, solução milagrosa, uma coisa assim, e eu só estava ali só para tentar aprender um pouco a ter um pouco de maestria em relação à minha energia, aprender a usá-la e canalizá-la de uma forma mais inteligente, né? Porque às vezes eu dispersava muita energia. Então, assim, eu senti isso, e aí era louco, por exemplo, que eu saí da aula, e às vezes eu ia para um jogo de basquete que tinha 3.000 pessoas gritando, e lá eu estava bem. Então, assim, é isso, né? Aí eu saía, me recuperava no banheiro, tipo, passava água, se me recuperava, aí falava, meu Deus, você fazer uma bolinha de proteção para basquete, e dissipava. Então, em mim sempre gerou algo físico, ou dor de cabeça, ou até, se for muito forte, eu vomito, eu passo mal. Passei mal, assim, tive 3 situações em que eu fiquei vomitando. Vomitando pelas pessoas que estavam ali. E e eu não liguei uma coisa a outra. Hoje eu olho para trás e vejo, não, com certeza era aquilo, com certeza foi isso. Mas o lado positivo disso é que quando você entende o que é seu, o que é do outro, né? A depender até da situação te coloca em questões assim que você às vezes não tem como identificar, mas você se conhece bem. Quando você começa a se questionar, por exemplo, hoje eu não acordei bem, não. Quer dizer, eu acordei bem, fiquei com preguiça e fiquei na cama. Gente, por que eu fiquei com preguiça? Eu poderia ter levantado e ter feito o que eu tinha que fazer, né? E aí eu comecei a conversar comigo mesmo, comecei a me conhecer, como é que eu estava o dia de hoje, como é que eu estava hoje, né? E aí eu percebi que o que eu tinha que fazer, tinha que dar alguns comandos para minha mente para ela não cair na preguiça, na procrastinação. E aconteceu, graças a Deus, deu tudo certo, caminhou. E quando eu conheço a minha energia, quando eu conheço o que está em mim, como é que eu estou, sei identificar eu estou, eu consigo identificar o que vem de fora, o que não é meu. Isso é muito importante, porque aí, uma vez que eu sei o que é, eu consigo dividir, inclusive me proteger e me limpar. Então, por exemplo, vamos supor que agora, vamos supor que Natália está com uma raiva de Anne, alguma coisa, tipo assim, que eu estou sentindo. Eu sei que depois eu vou ter que me limpar, tirar aquela raiva de mim, porque senão eu posso passar mal, enfim. E isso, essa para mim foi o pulo do gato, quando eu aprendi a manejar, a me conhecer, a perceber o que não era, o que era meu, o que não era, ficou muito mais fácil me limpar, muito mais fácil me equilibrar e ficar bem, né? Inclusive, quando eu vou fazer minhas firmezas, às vezes eu não tenho capacidade, eu não consigo. Eu fico tão, às vezes, desequilibrada que eu não consigo. Aí eu falo, não, eu faço minha firmeza e falo, olha, por favor, tire todo e qualquer elemento perturbador que não seja meu, debaixo do... Enfim, faço uma oração nesse sentido e, às vezes, a melhora é instantânea. Né? Até, por exemplo, é muito importante que a gente se conheça nesse sentido, se converse com a gente mesmo para saber o que está causando, porque muitas vezes você está com raiva, com tristeza, está frustrado por uma coisa que aconteceu na sua vida, né? Vamos supor que você caiu de bicicleta, você está com raiva ali, né? E aí, não é... Por exemplo, vamos supor que eu tivesse tido um acidente antes, alguma coisa aconteceu, e eu estou sentindo essa energia de raiva. Não é da Natália, era minha raiva, a raiva era minha, né? E aí eu estou colocando na Natália. Uma vez que eu me conheço, e eu começo a conversar comigo mesmo e vejo de onde vem a fonte daquilo ali, que pode ser minha ou externa, fica muito melhor, muito mais fácil de você lidar e de neutralizar, não é neutralizar, mas ressignificar os efeitos da energia do outro na sua vida. Isso, e tu, Ruth, essa pergunta que tu fizeste? É assim, eu sempre absorvi muito a energia de tudo que me rodeava, desde que era criança. Então a coisa era muito complicada. Eu tinha muitas dores, eu ouvia muitas vozes na minha cabeça. Eu lembro-me de estar na cama e começar a ouvir vozes, mas vozes.
ali a falarem de coisas da vida. Lembro-me de alguém estar a falar do saco de batatas e do azeite. Isto não é meu, estes pensamentos não é meu. Mas ao início, não é? Uma pessoa não sabe, eu pensava, não, isto é meu. Não é? Agora, depois comecei a perceber que o tempo que não era meu. Cheguei a uma altura a ouvir uma rádio na minha cabeça. Uma rádio. Sintonizaste na frequência. Uma estação de rádio, a pessoa lá a falar. E eu assim, ai meu Deus, eu quero dormir, o que é isto? Eu não... Era tudo muito confuso. Eu acho que há uma altura em que nós não sabemos bem, não nos conhecemos bem energeticamente, se não nos limparmos, não meditamos, pessoas que são muito empáticas, a coisa é muito complicada. E para mim era muito complicado. Para além disso, eu tinha dores no corpo constantemente, não tinha energia, tinha entidades, encostos que me sugavam energia. Era loucura. Era completamente, era muito mau. E não tinha qualidade de vida, não tinha mesmo. Até que escondi, eu disse, não, eu tenho que aprender a gerir a minha energia. Isto não é meu. Eu percebi, eu acho que chega àquele ponto em que nós percebemos, não, isto não é meu. Deixamos de identificar com aquelas dores, com aquela pressão, com aquilo tudo e percebemos, não, isto não é meu. Então, se não é meu, eu vou mudar esta energia. E aprendi a limpar-me, a encaminhar almas, a perceber, por exemplo, coisas do género, situações específicas que me aconteceram. Eu estava a trabalhar num telemarketing e de repente eu fiz uma venda. E a rapariga estava ao meu lado e disse para mim, já fizeste uma venda? E eu, já. E então, a partir daquele momento, eu comecei a sentir uma dor da cintura para baixo. Fiquei bloqueada. E eu, ui, mas ela está tão simpática, sabes? Mas ela, pá, sentiu inveja de alguma forma. Não é porque as pessoas são más, porque é normal. Estas coisas acontecem, eu nem ligo muito a isso. Mas aquilo eu percebi, foi interessante para eu perceber como é que aquilo me estava a afetar. E eu, isto não é meu, é dela. Sabe? Coisas assim. E então, eu continuei, e quando eu percebi como mudar esta energia, a minha qualidade de vida, por exemplo, eu tinha rinites alérgicas constantes, isso já não existe. Não existe. Chegava a primavera e começava a cheio de medicamentos que eu não respirava. A partir do momento que comecei a meditar de uma forma regular e a limpar-me todos os dias, limpar-me em termos de meditação e de vez em quando faço os meus banhos, eu vivo à beira do mar, vou passear perto do mar, assim, cada um tem a sua forma de se limpar. Mas quando eu comecei a usar esta prática no meu dia-a-dia, a minha qualidade de vida mudou exponencialmente. Mas exponencialmente. Não é? Mas mesmo assim, continuamos a sentir. A semana passada eu senti que estava a ser atacada. Tive um ataque mediúnico. Alguém com uma mediunidade forte pensou em mim, bem ou mal, pensou em mim e aquilo afetou bastante o meu campo. Não é? E eu senti uma tontura. Mas eu já tenho ferramentas para identificar que isto não é meu ou que é meu e estar melhor na minha pele. Já é possível, porque houve uma altura. Também mudou muito o facto de eu sair do Porto. Eu no Porto ficava louca. O Porto é uma cidade extremamente densa, tem muitas pessoas, tem muita história. Nós temos lá muralhas da Idade Média. Por exemplo, nós temos, nunca teve um terremoto lá. Por exemplo, a energia é muito estagnada, é muito velha naquela cidade. E eu andava louca, ficava louca ali. Eu acho que desde que eu mudei dali, por exemplo, eu estou num sítio muito isolado, a Natália esteve aqui, ela conhece, muito isolado. Eu tenho o meu vizinho ali, eu ali, que não vejo sempre. E isso ajuda-me bastante a estar centrada, porque eu andava sempre louca. Eu sentia mesmo... Eu cheguei a pensar, será que sou esquizofrénica? Não é? Por isso, uma das questões que eu gostava de pôr para vocês também, será que estas doenças que existem, neurológicas, tantas doenças que existem neurológicas, psíquicas, por exemplo, o toque, por exemplo, aquela coisa do toque, que isto acontece frequentemente, as pessoas estarem à beira de uma varanda, por exemplo, e pensar, e se eu saltasse? Não? Isso acontece com muitas pessoas e a pessoa não salta. Será que é nosso? Será que é alguém que está ali no teu campo? Por exemplo, um toque, esquizofrenia. Algumas esquizofrenias, na minha opinião, nem todas, não é? Obviamente. Toque, esquizofrenia, ataques de pânico. Não é? Por exemplo, eu tinha muitos ataques de pânico que eu nunca tomei um comprimido e eu sei que eram ataques espirituais. Então o que é que eu fazia? Eu parava, sentava, eu não tinha tempo para fazer nada, porque eu tinha uma dor tão grande no peito que eu não me conseguia mexer. Então eu sentava-me, respirava, chamava quem tinha que chamar, começava a encher-me de luz e a aspirar aquela energia que estava no meu peito. E aquilo lá passava. E eu andei assim durante muito tempo. Ou seja, eu percebi que algumas dessas doenças, não estou a dizer todas, nem todos os casos, nem nada disso, que eu não sou médica, não é? Mas que algumas dessas doenças têm a ver muito com a empatia da pessoa. Não é? O que é que vocês acham? Não só com empatia, mas com capacidade mediúnica, né? Aí a gente tem que diferenciar. Todo empate é médio?
Eu penso que todos os empatas são pessoas bastante intuitivas, com os seus campos mais abertos e de alguma forma sim. Não há aqui nada nem ninguém que nos diga o empate é um médium é um empata, não é? Mas até porque há vários níveis de mediunidade e vários tipos de médium. Vários Não é? tipos de empatia, não é? Por exemplo, eu me considero empata, mas eu não ouço voz. Tipo, eu não tenho uma rádio como Ruth Tenner. Nunca tive, graças a Deus. Graças a Deus, eu nunca tive a rádio na minha mente, porque senão uma vez. Sim, há pessoas que veem, não é? Tem clarividência, estando assim com os olhos físicos. A minha clarividência, por exemplo, é interna, quando eu medito, quando limpo outras pessoas, inclusive, e de facto acho que é um tema bastante interessante. Este de ser empata acarreta levar com encostos. Então, o que vocês estão a dizer é que a empatia, os níveis de empatia poderá estar ligado ao nível de mediunidade que a pessoa tem, mais ostensiva ou menos ostensiva. Eu também não vejo muita coisa, eu ouço mais. E às vezes vejo, mas é raramente. Mas poderá estar ligado de alguma forma a níveis de mediunidade. Não, uma coisa é você ouvir, outra coisa é você sentir a intenção, a energia, e aí sim você empata. Entendeu? Mas por exemplo, empate para mim não é só ouvir ou sentir. Porque, por exemplo, imagina que eu tenho aqui alguém, por exemplo, eu, como empata, ouvi os pensamentos das outras pessoas. Pessoas que estavam ao meu lado. Eu ouvi o pensamento das outras pessoas. E eu pensava que eram meus. Então, de alguma forma, eu abria, não é? E aquele pensamento estava na minha cabeça. Por exemplo, uma coisa que me aconteceu, que eu percebi que estava a acontecer, que eu não sabia que estava a acontecer. Porque eu pensava que era meu. Eu estou uma vez numa discoteca, não é? Nova, aquela loucura. E de repente me à cabeça um rapaz. E começo a pensar nele com umas coisas assim. E eu olho para trás, ele estava atrás de mim, a olhar para mim assim. E eu, ai meu Deus. Eu estava te vampirizando, isso sim. Mas eu percebi, os pensamentos dele estavam dentro da minha cabeça. Isto deve acontecer com muitas pessoas. Na minha opinião, só que as pessoas não se apercebem. E acham que é delas, não é? Você acha que empatia tem a ver com magnetismo, né? Quanto mais que é aquela força de atração que algumas pessoas têm. Eu acho que força também parece que sim, acho que podemos também ir por aí, eu acho que sim. O que é que tu dizes acerca disso? Como é que tu relacionas o magnetismo com a empatia, por exemplo? Não, porque, por exemplo, esse cara, por exemplo, ele estava com um olho bem magnético de você, de atração, e isso fez com que houvesse uma conexão, de alguma forma ou de outra. Ou ele invadiu o seu campo, né, e você acabou percebendo. Muitas vezes a gente não, por exemplo, às vezes eu não vejo não sinto do jeito que você sentiu, mas eu sinto o olhar da pessoa. Que é aquele, às vezes queima, sabe? Aí eu olho, misericórdia. Aí a pessoa, o que foi? Não, nada não. Vocês não devem tirar aquelas pessoas para vocês. Mesmo assim num supermercado, na rua, e vocês olham, de repente, e aquela pessoa está a olhar para vocês. Nunca vos acontece? Já me aconteceu, inclusive, até no metro, no início dos meus processos, né? Eu estudei energia, vamos lá testar isto. Eu fixar-me numa pessoa e aquela pessoa, passado um pouco, estar a olhar para mim. Né? Portanto, daí está o magnetismo. É como se fosse um ímã, né? Energia que atrai energia. Que é o olho. Forma, não é? Os nossos campos interagem no todo. Esta rede energética, nós de alguma forma acessamos, só que nós não temos consciência disso. Nós ainda não. Algumas pessoas que ela falou, a professora Cristina mostra muito isso, evidente. É muito interessante. Mas eu acho que há muitas pessoas, por exemplo, eu apanhei na minha vida pessoas que conseguem manipular esta rede, que conseguem acessar esta rede e conseguem manipulá-la. Eu conheci por causa disso. E que eu tive experiências com essas pessoas e não para o lado do bem, pronto. Mas tem que significar. Só que eu acho que de alguma forma nós todos fazemos isso. Só que ainda não percebemos, achamos que é nosso, pensamentos negativos. Por exemplo, às vezes pode ser um obsessor, às vezes pode ser algo, por exemplo, eu já fui obsediada por pessoas vivas que gostavam muito de mim, só que estavam tão preocupadas comigo que, a Ruth não arranja emprego, a Ruth não sei o quê, a Ruth não sei o quê. Aquilo prejudicou-me muito em termos físicos. E a pessoa não me queria mal, não é? Só que é tal rede, na minha opinião. Mas isto é só uma. É interessante como essas crenças negativas, elas grudam, né? Elas são tóxicas de alguma forma. E é difícil, é um processo para a gente se limpar. E muitas vezes pessoas com amor amam a gente, mas trazem esse tipo de coisa de energia e é um processo. Por exemplo, recentemente, enfim,
eu estava para começar a fazer algumas coisas, e aí, quando eu estou para começar, vinha uma crença negativa de uma pessoa que jogou para mim. Eu falei, meu Deus, está gatilhando, e eu ficava, gente, eu não consigo. E aí gerava um processo emocional que fazia com que eu estagnasse, que eu parasse. Falei, não acredito. Como é que eu passo por cima disso? Como é que... E aí foi todo um processo, né, de você... E aí, enfim, meus guardiões trouxeram para mim uma forma... Aí eu tô falando, e aí, a minha Siri tá conversando comigo aqui. A tua empate é Siri. Empate. Não acredito. Enfim, vou colocar outra coisa. Eu vou ter que trocar o comando da Siri. Mas eu quero falar a expressão e agora pronto. Eu até perdi. Sim, recentemente isso estava acontecendo porque estava gerando um gatilho emocional que estava me paralisando, fazendo com que eu não tivesse uma ação, né? Então, aquele gatilho estava gerando... Então, assim, quando eu voltei... Isso não foi a minha infância, tá? Isso é um problema. Não foi a minha infância. Quando eu voltei para essa... Porque na infância, graças a Deus, já deu uma limpadinha, né, Natália? Por enquanto não veio ainda nenhuma memória negativa ainda, né? Que eu tenho que passar. Mas depois que eu percebi isso e voltei, limpei, ressignifiquei, né, usando as ferramentas que eu tinha e transmutei essa ligação, foi um progresso imenso nessa questão que eu tenho que fazer, né? E é uma coisa de fazer pequenos passos para chegar onde eu tenho que chegar. Então, assim, é complicado quando você empata, porque gruda, e você limpar, haja meditação, sabonete, haja... Sim, precisamos de ajuda, volta e meia, precisamos de alguém que nos limpe. Não é? Eu não sei, nem sempre consigo me limpar, há coisas que eu não consigo. Eu tento. Porque gera o gatilho emocional em você, de alguma forma, né? Tem sempre gatilhos emocionais em mim, só que às vezes a coisa está tão instalada que eu já não tenho forças para tirar. E aí, cada vez eu tenho mais. Né? É raro eu ter que pedir ajuda. Mas, de vez em quando, eu sei que chego aos meus limites e vou pedir ajuda a alguém. Alguém vai me ter que limpar. E volta e meia eu gosto que alguém me limpe, porque há coisas que é mais fácil os outros tirarem do que às vezes eu. Já não estou tão emocionalmente tão apegada àquilo. Não sei. Eu acho que, de vez em quando, é sempre bom alguém nos dar um banhinho. Espiritual, eu acho que é sempre bastante importante termos uma rede de apoio, ou uma terapeuta que nós confiamos, ou amigos, ou alguém que nós confiamos. Não, esta pessoa pode me limpar. Também não é qualquer pessoa que eu gosto de me limpar. Então, imagina, já tive pessoas que eu fui lá, era uma amiga, lembra que acabou de fazer um raio, que eu chego lá, uma dor de cabeça... Volta pior. Não dá, por isso... É isso, temos que ter cuidado onde é que a gente vai procurar essas coisas, não é? Muitas vezes saímos lá pior, muitas vezes somos nós que limpamos a pessoa e não é ela a nós. Isso aconteceu comigo muito, viu? Aí eu falei, eu vou ter que tomar vergonha na cara e nas pessoas que realmente que tem mais ou menos o mesmo processo que eu, né? Quem que eu conheço que tem mais ou menos o mesmo processo? Porque eu dava chance, menina, que eu passei de terapeuta aí, que eu fui, não dá mais, não posso mais abrir meu campo para... Sim, chegas a uma altura que tu cortas, que já não dá. Não dá porque sofres muito e depois, sabes lá, se te põem coisas, chips e essas coisas, não é uma forma de ter muito mais cuidado do que antigamente. Inclusive memórias pode colocar dentro, né? Porque eu passei por uma hipnose que foi difícil achar uma memória, viu? Acharam duas, mas foi difícil, assim, teve que puxar num saco. Mas aí eu acho, por exemplo, que naquele momento específico foi uma forma de proteção minha, de não... Aquela pessoa não poderia ter acesso às informações que eu tinha. Então, que hoje eu sei que eu consigo acessar e não preciso de alguém me colocar em processo de hipnose para chegar, entendeu? Acho que tudo tem um tempo certo de acontecer, não é? Só que nós queremos, estamos com algum tipo de situação e nós queremos realmente resolver aquilo. Mas às vezes as coisas não acontecem no tempo que nós queremos, mas sim no tempo que tem que ser. E todas essas experiências nos fazem fazer escolhas mais assertivas, não é? Ao longo do processo. E vamos sentir já. Parece que às vezes estamos a ler sobre aquela terapia ou sobre aquele terapeuta e já estamos a sentir no nosso campo se aquilo realmente ressoa ou não connosco.
E como é que E sentes? Quais os sinais específicos, que é para as pessoas poderem perceber? Quando é uma emoção, quando é alguma atração positiva. Imagina, como é que tu sentes a atração positiva por alguém, pelo trabalho de alguém que te mostra o teu caminho, por exemplo. Coisas específicas. Sim, no meu cardíaco, eu sinto leveza, ok? Às vezes eu preciso fazer alguma escolha, será que vou pelo lado esquerdo ou pelo lado direito? Imagina, eu vou escolher alguma terapia, algum terapeuta. Quem é que eu devo escolher? Eu medito, eu vou dentro e coloco no meu peito. Se sinto leveza, realmente é assim. Se sinto que aquilo me traz algum tipo de aflição, não é? É porque não. Às vezes, quando sinto que não é muito positivo, eu sinto também no meu plexo solar, é como se tivesse assim uma ansiedade, até uma volta, como se fosse uma volta ao intestino, não é? Mas é energético aquilo. Portanto, são sinais e sintomas que a gente vai recebendo no nosso campo que já nos estão a dizer tudo. Mas muitas vezes as pessoas não querem ver a verdade. Como, por exemplo, estar numa relação, uma relação tóxica. Acontece-me, bem muitas pessoas aqui às minhas consultas que me trazem estes dilemas, não é? É o que é, faz parte. Todas nós passamos por eles. Mas porquê é que as pessoas se permitem estar numa relação tóxica, seja ela até amorosa, ou familiar, ou interpessoal, se sabem que aquilo não é bom para elas? Porquê é que se continuam a permitir? Já receberam todos os sinais e sintomas e continuam ali, naquele processo, naquele caminho, não é? Portanto, eu acho que é muito importante as pessoas cada vez mais aprenderem a ter ferramentas para saberem discernir e terem a coragem de fazer as escolhas assertivas para elas. Não é? Eu já tive um relacionamento tóxico e foi muito difícil. Levei 6 meses para. E também, quando eu decidi, acabou. Acabou. Eu falei assim, acabou. Eu falei, pessoa, acabou, e sumi. Mas foi difícil. 6 meses, mas há pessoas que ficam anos para se libertar. Atenção. 6 meses é tempo, mas há pessoas que ficam muito anos. Não, porque começou a entrar numa coisa de agressão verbal, de agressão até... Imagine, eu não tenho esse referencial de agressão, eu não tenho na minha casa. Eu nunca vi meus pais brigando, eu nunca vi... Não. Sou privilegiada, já te digo. Pronto, olha, não coloque inveja em mim, viu, gente? Que eu vou cortar aqui. Uma coisa boa. Não é vocês, não. É o povo que vai assistir depois, que sei lá, né? Mas assim, eu não tinha esse referencial, então eu não sabia lidar. Eu não sabia lidar com aquilo ali. Então eu ficava assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí, sabe, eu não sabia lidar. Então, mas eu gostava da pessoa, entendeu? Tinha outras características que eram muito legais, assim, mas às vezes tinha, principalmente quando era em momentos de frustração, em momentos de, enfim, de que quisesse que eu fizesse algo que eu não queria fazer, enfim. Então, sempre gerava essas brigas e aí começavam umas agressões assim, desnecessárias. E eu chegava, me fechava ali e eu falava, eu não sou isso, e problema seu se você acha isso, mas chegou uma hora que eu falei, ó, chega. E chega mesmo, nunca mais. Aliás, 6 meses depois eu falei com a pessoa, falei, obrigada por tudo que você me ensinou. Tipo assim, eu senti a necessidade de falar, obrigada por tudo. Inclusive pelo pior. Por tudo. Claro. Hoje eu sei. Aprendizagem, né? Então, assim, hoje eu não aceito, eu já sinto desde o início. Mas essa pessoa, vamos falar de empatia, essa pessoa, desde o início, ela falou uma coisa que eu falei, opa. Mas eu estava tão carente, que eu falei, não, vamos indo. Eu, tipo, vamos ver. Mas sabes, é isso que acontece muitas vezes, lá está, como eu estava a dizer no início, pessoas empatas, muitas vezes por sentirem as dores dos outros, acham que vão salvá-las, vão atrair pessoas que são muito vítimas, naturalmente. É como o bumerangue, nós atiramos e aquilo volta para nós às vezes com mais força. Então, porquê é que temos a necessidade de querer salvar aquelas pessoas ou de achar que de alguma forma as vamos transformar nas suas melhores versões e que elas vão mudar ao longo do tempo, quando a verdade já está ali, mas nós não conseguimos saltar fora daquilo. E vamos lá meter o pé na poça, não é? É a síndrome do herói, né? Que muitos têm, né? O que eu digo? O síndrome de Salvador da Pátria. Também, e é muito pior, porque a gente acha que pode, não, com certeza, as pessoas têm a oportunidade de estar comigo. Será? E a gente acaba tendo um sofrimento desnecessário, né? É complicado.
complicado isso. Às vezes é Eu acho que desnecessário, às também é vezes é uma situação necessário. egoica, essa situação de querer salvar o outro, também é uma situação um pouco egoica, não é? Tipo, ai, mas quem sou eu para salvar alguém, não é? E o outro quer? Sim, Aí que tá. Será que ele quer? Minha salvação à outra pessoa, realmente, não é? E então é uma situação também, provavelmente eu estou a fazer aquilo porque também me quero sentir bem com aquilo, é um sentimento que nos traz algum prazer egoico, não um prazer de alma, na minha opinião. Mas isso só Doutora, isso. mas isso também pode ser um processo de fuga. Muitas vezes nós não nos queremos responsabilizar pelos nossos próprios processos e vamos nos responsabilizar por aquilo que está fora de nós. Que é mais fácil, não é? É mais fácil às vezes É ver. melhor curar o outro do que me curar, né? E é mais fácil, não é? Claro, É muito então não. mais fácil. A dizer, olha, e eu olho para ti, olha, vai fazer isto, vai ficar ótimo. Mas eu não consigo olhar para mim Então vamos lá. e dizer assim, ai, o que é que eu tenho que fazer para ficar bem? Não é? É verdade. Então essa pessoa que vê no outro tudo, ela é só uma pessoa empata ou não? Que fica apontando o dedo, isso, você tem que fazer isso aqui. Ela pode ser empata, mas está num processo de dor. Ela pode até ser empata e sentir realmente, porque eu já tive essa fase, já fui assim. Empata no sentido energético, né? Não da empatia de se colocar no lugar do outro. Né? Pessoas e achava que dizia aquilo fazia-me sentir bem, mas é uma fuga. Um empata não é uma pessoa perfeita. Agora, como é que nós vamos lidar com a nossa empatia? Podemos trazer, podemos de alguma forma. Nós temos que crescer também, não é? A nível espiritual, a nível energético, nós temos que crescer e perceber que a pessoa tem um tempo. E não tentar impor a nossa verdade a outra pessoa. Eu acho que isso é muito importante. Mas isso é uma coisa que nós fazemos de alguma forma. Num processo espiritual, nós vamos fazer isso. Vamos tentar impor, doutrinar as outras pessoas. Olha isto, olha aquilo. Não é? Faz parte de um processo. E há uma altura que nós também abandonamos isso, que realmente rendemos e dizemos: não, isto não funciona. A pessoa vai fazer, tem o seu tempo. Como eu tive o meu tempo, não é? Como é que nós fazemos numa relação? Ele faz isto, ele chateia-me, nananã. Vamos ter que fazer assim, vais ter que fazer assado, para não me chateares. Não, mas isso não funciona. Isso, mesmo a nível de relações, e mesmo a nível de amigos, sei lá, isso nós temos, acho que chegamos a uma altura na vida, eu parei com isso, mas eu já fiz isso, e percebo que isso é uma questão, no meu ponto de vista, não era muito saudável para mim nem para as outras pessoas. E eu percebi, quando eu mudei a minha energia, por exemplo, as pessoas naturalmente mudaram a energia deles. Por exemplo, a minha mãe era uma pessoa que, tudo é do diabo. Nós tínhamos um tremor de terra em casa e ela dizia, isto é do diabo. E eu, mãe, mas isto foi um tremor de terra. Qualquer coisa era do diabo. E depois eu comecei a frequentar cursos de meditação e a minha mãe, como era evangélica, tudo o que fugisse daquilo é tudo do diabo. E eu nunca tentei muito doutriná-la porque eu percebia que aquilo não valia a pena. Não é? Mas agora a minha mãe, não é? A partir do momento que eu me aceitei, que sou como sou, e me afirmei, chegam a uma altura que as pessoas desistem de mudar. E eu sou assim e acabou. E as pessoas desistem de mudar. E foi muito interessante que a minha mãe com o tempo mudou radicalmente. A minha mãe vê ovnis agora. A minha mãe põe fitinhas para nos fazer não sei o que mais. A minha mãe vira também, olha, teu pai deu uma pedra preta, achas que é bom? Eu, mas entendes, coisas que a minha mãe, se fosse achar isso, era tudo demónio. Imagina que as pessoas mudam sem tu fazeres nada. Fazeres nada, não. Não no sentido, eu não a doutrinei, eu mudei a minha energia e ela, por essa tal osmose energética, acabou por mudar a energia dela. Eu acho que é isso o máximo, é o que nós podemos fazer neste mundo, que nós estamos a ter essa conversa, não é? Há pouco, antes de entrarmos, a nossa presença energética aqui, expandirmos a nossa energia por osmose. Nós vamos espalhando a nossa luz, essa luz vai contagiar-nos uns aos outros, não é? E vai ser um processo natural. Agora, não precisamos pregadores da pátria, ou salvadores da pátria. Ninguém precisa que vamos aqui pregar, não é? E que nos digam o que é que nós temos que fazer. Está numa altura que nós temos que assumir a nossa energia, temos que assumir quem somos, escolher quem somos e trazer essa nossa verdade ao mundo. E partilharmos isso com os outros. E isso, de uma forma natural, não é? Vai se espalhar pelo mundo. De uma forma energética. Que nós ainda não conseguimos. Não é? Eu acho que isso vai. É a minha opinião, não é? Não é nenhuma verdade absoluta, mas é a opinião que eu tenho neste momento sobre como é que nós podemos pôr ao serviço a nossa empatia, não é? Melhorar a nossa vibração, não é? E espalhar as boas vibes aí para todas as pessoas que é como o mundo. E espalhar, gente, inclusive nesse podcast, nessa conversa, né? É aí que tá. Porque, assim, é pequeno, mas eu conheço, sei lá, 100 pessoas. Vamos supor, vou num evento e encontro 100 pessoas.
essa energia ela vai expandindo. Você que está assistindo aqui, você conhece quantas pessoas? E aí é do pequeno, é do micro que a gente chega no macro, né? E é aí que está a importância. Eu estou falando do podcast porque é por conta da energia do aquário, de aquário, né? Que é a energia de expansão, de comunicação. E aí existem várias formas de você utilizar para chegar lá. Não só energeticamente, mas a gente pode usar todas as ferramentas tecnológicas para fazer isso também. Então, Aí o aquário fala muito da nossa individualidade, não é? A era anterior, a era de peixes, era muito isso, o peixinho, o salvador da pátria, muitas vezes o mártir que se coloca ao serviço aos outros constantemente, sacrificar-se em prol dos outros, não é? E agora esta era de aquário está-nos a propor precisamente o contrário, de cada vez nos trabalharmos mais a nós, com isso vamos ancorando novas energias, não é? E com isso também vamos emanando essas energias para tudo, para toda a gente. Exatamente. E é aí que nós vamos transformando então o tal inconsciente coletivo, vamos tentando subir a vibração dele. Vamos começar ao consciente, não é? Ou seja, este inconsciente, nós tornamos conscientes deste inconsciente e saber como manipular de uma forma, manipular verdadeiramente, porque manipulação não é uma manipulação negativa. Não estamos a falar de manipulação negativa, nós podemos manipular os outros, mas não, sem essa forma. Como é que eu vou manipular as minhas energias para que este consciente cresça, não é? E expanda essa nova energia, por exemplo, que energias é que nós queremos expandir? Amor, paz, harmonia, não é? Falando assim de uma maneira geral. Então nós temos que ter isso em nós. Não é? E manipulando assim consciente é que é emanando este tipo de energia, não é? Não. Colocando as sementinhas primeiro em nós, elas vão brotando e consoante vão crescendo, como uma árvore que cresce e dá frutos, vai expandindo também para o coletivo, como é óbvio. E a única maneira, vocês vão perceber que aquelas pessoas que pregam o evangelho e não fazem, não é? Não sou a falsa, porque a pessoa não emana aquela energia, aquela pessoa fala, mas tu sentes, não. Mas é complicado, porque tem muita gente no planeta que não tem interesse, entendeu? Não quer saber, não quer falar sobre isso. Prefere seguir a regra, como sua mãe era antes, por exemplo. Tudo que era dentro da igreja era muito mais confortável seguir do que hoje, vamos supor. Hoje ela permitiu ser disruptiva, né? De não ficar ali. Por exemplo. Mas ainda vai. Não quer dizer que não vai. Parou. Obrigava-me a ir todas as semanas. Era sábado, era o domingo, de manhã, o domingo à tarde, e agora nem vai à igreja. Não, mas eu conheço muita gente que se o pastor falou, está falado. Eu tenho uma parente que deixou um pastor rico. Só... uma parente que deu sorte na vida e ela deixou um pastor rico. Eu lembro de uma história que um outro parente falou assim que uma vez esse pastor que ficou rico, ele morava aqui na Suíça e ele falou: meu sonho é ter uma BMW nova. Quando tiver BMW nova, aí eu fiquei pensando, como é que ele vai ter BMW nova? Por conta daquelas pessoas que precisam ir para a igreja e vão pagar o dízimo, né? E vão pagar a ele para chegar. Não, mas isso tem muito tempo, tá? Isso tem uns 20 anos já. Mas, assim, tudo que o pastor falava, essa pessoa fazia. Tudo que o pastor falava. Verdade absoluta, não é? Não questionava, não via a intenção, né? Tem gente que é assim, é muito feliz assim. E essa pessoa foi muito feliz assim. É mais fácil. Tudo certo. É mais fácil quando os outros nos dizem que temos que fazer. É mais fácil ser ovelha do que ser pastor, né? No caso, no sentido figurado, né? Porque eu acho que no planeta a gente tem dois tipos de pessoas, né? Tem as pessoas que querem estar ali dentro da lei, eu digo, do sistema, e aí qualquer sistema, tá? Estou usando o evangélico, mas posso usar qualquer outro tipo de religião ali, seguindo o que está dizendo, e tem aqueles que são disruptivos. As ovelhas negras, né? As ovelhas místicas. As ovelhas místicas, tá bom. Que são quem trazem um questionamento, que são quem trazem, que modifica a família, que modifica o ponto de vista, que traz a evolução. Vem quebrar paradigmas, vem quebrar padrões, principalmente na família.
Com a minha mãe aconteceu exatamente o mesmo. Ela passava a vida a criticar-me porque eu tinha que ser engenheira, porque eu tinha que ter um trabalhinho certinho para ganhar aquele certinho ao fim do mês, blá, 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 blá. E consoante eu fui mudando, ela também foi mudando. Ela não acreditava em nada disto espiritual. Ela lá no fundo, ela acreditava. Ela é uma escorpianina, portanto, ela tem essa sensibilidade, mas por alguma razão fechou por conta de alguns medos de memórias dela, enfim. E agora ela é a primeira a pedir-me ajuda. Ai, Natália, os cães já não aparecem aqui há 2, 3 dias. Onde é que eles andam? Por amor de Deus, tu faz aí o que tu puderes. Acende uma vela, faz aí a tua reza. Não é? E Ai, você traz o cão de volta? Você traz? No final? Ai, tá. É milagreira, quer dizer, não é? Enfim, é interessante ver esses sítios que estás a falar, não é? Os pastores, enfim, esses locais de culto. Está cheio de gente, isso. Está cheio de gente. E as pessoas pagam um bom dinheiro porque realmente acreditam, devem ter fé, como, enfim, como a Iurde, não é? O Reino Universal de Deus. Sim, mas isso não está só nos pastores, está em várias Sim. espiritualidades, não é? Podemos falar isso. Sim. Por exemplo, quando eu trabalhava no setor comercial de uma escola lá no Brasil. E tinha uma pessoa, ela morava no bairro mais pobre de Salvador, no bairro mais periférico que tinha em Salvador. Periférico mesmo, levava quase 2 horas para chegar no trabalho. Tipo assim, eu tinha que sair de casa às 5 da manhã, 5h30 para chegar. Mas ela era da Iurde, vamos falar assim, com esse. Eu não quero falar o nome todo, porque daqui a pouco a gente atrai pessoas que não precisa atrair para cá, né? Ela falava. E ela comprou a marreta de R$1.000. E ela contou, eu falei, mas da onde você tirou esse dinheiro, criatura? Você não tem... porque tinha uma competição dentro da igreja, o pastor criava uma competição, entre aspas, para aquele que tinha mais fé era o que comprava a maior marreta. E aí não era só a marreta, era a vassoura que varria toda a negatividade. E aí tinha vários símbolos. Eu falei, gente, essa igreja é mais macumbeira do que a própria macumba. No sentido que a gente entende. Tem mais ritualística do que os lugares que a gente acha que tem ritualística. E às vezes nem tem. Então, eu falei, gente, eu fiquei olhando assim. Assim, às vezes na televisão lá no Brasil, eu não sei como é que é em Portugal, mas assim, às vezes tem um cara vendendo uma vassoura por R$1.000. Ele falou, não, se 100 pessoas comprar essa vassoura por R$1.000, a gente paga não sei o quê, e vai criando o reino dele na Terra, né? Então, assim, e as pessoas pagam, e ela pagava, Diane, todo mundo da minha comunidade estava ali, eu tinha que provar que eu podia, e eu comprei. Falei, rapaz, comprou R$1.000. E R$1.000 na época, né? Na época era dinheiro, hoje nem tanto, mas assim. E ela se sentia superior a todo mundo, tinha essa necessidade, então havia uma manipulação ali também coletiva, né? Para as pessoas se sentirem melhor ou se sentirem especiais de alguma forma. E aí que tá. E aí que tá a questão da ética da gente enquanto empatas, né? Com certeza aquele pastor era empata, ele estava vendo, ele sabia ler muito bem também, ou pode até ser um psicopata, mas conseguia ler bem. Eu que não queria, porque eu não sou médica, né? Não posso ficar falando, dando diagnóstico, mas assim, ele conseguia ler a energia daquelas pessoas, conseguiu cativar as pessoas a ponto das pessoas se sentirem melhor, tirando delas, pagando para se sentir melhor, porque socialmente ali naquele círculo a pessoa que tinha marreta de R$1.000 conseguia quebrar os obstáculos da vida. Olha o simbolismo, muito mais facilmente. Interessante o que estás a dizer, porque ele conseguia manipular o inconsciente das pessoas. Sim. Não é? E é por aí que muitas coisas mais negativadas acontecem, não é? E aí está o papel da ética, né? Porque muitas vezes, por exemplo, Ruth, você ouve o que a pessoa está sentindo, né? A depender da sua ética, você pode usar isso positivamente ou negativamente. Assim, eu posso dizer, se eu fosse manipuladora, eu conseguia ser bastante manipuladora. E conseguia manipular a pessoa porque eu consigo ver onde é que está, por exemplo, o nó da pessoa. Eu sinto qual é aquele nó. E se eu quisesse apertar o nó, quando uma pessoa consegue evoluir evoluirmos ao nível interno, tu percebes que tu tens uma consequência. Não é? Tem uma consequência e eu não quero lidar com essas consequências. Já tenho que lidar com as consequências dos meus erros que não tenho muita consciência. Agora, com os que eu tenho consciência, ainda é pior. Então, eu acho que nós temos que ter uma ética com nós mesmos e com o mundo que nos rodeia. Por exemplo, esse pastor, como é que ele consegue roubar
uma pessoa, porque isso é roubo, ele sabe que aquilo não vai fazer nada à marreta, ele sabe, ele não é burro. Não, para ele é um trabalho, claro que vai fazer. A fé. Imagina, ele sabe que aquela pessoa passa dificuldades. Como é que ele vai aceitar esse dinheiro? Não é? A consequência kármica disso nem precisa ser karma. Basta que vai ter consequências a nível. Aqui são muito imediatas. O que eu me apercebi nos últimos tempos é que a consequência é tudo muito rápido. A consequência agora parece que as coisas mudaram. Antigamente nós fazíamos uma coisa, não é? E se calhar na vida a seguir é que íamos pagar. Neste momento é tudo muito rápido. Eu lembro perfeitamente de eu estar numa fila, já não sei onde, e um homem era muito lento. E eu, ai, que este homem é burro. Ai, que eu nunca mais me despacho. Opa, houve um dia que eu estava meio burra, entrei assim num sítio para fazer uma pergunta e não conseguia fazer a pergunta. A mulher olhou para mim com uma cara como se eu fosse a completa idiota. Isto passava uns dias. E eu percebi. E eu relacionei logo aquilo. Olha, o que eu pensei do homem, ele está a pensar de mim. Eu relacionei logo. Ou seja, tudo o que eu emanei, eu vou receber de alguma forma. Então é preciso ter muito cuidado, porque a energia está muito acelerada. Está tudo muito acelerado. Ok? Eu já tenho cuidado de pensar. Há coisas. Esta do carro, esta última do carro da semana passada, sabes? Eu até fiquei com medo, porque assim, eu já não digo mais nada. Porque está tudo muito acelerado, a coisa volta para nós muito rápido. Eu acho que é um espelho, o nosso espelho está muito ativo, não é? E então nós temos que imperativamente nos ver, saber quem somos e quem escolhemos ser. Nos ver e quando nós nos vemos, nós temos a capacidade de mudar. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu consigo mudar quem sou, eu não sou uma pessoa estática. Eu vou ser sempre assim. Não, eu posso mudar. Posso piorar ou posso melhorar. E isso é extremamente importante, essa capacidade que eu tenho de influir e fazer melhor. Isso acho que é bastante importante. E a vida neste momento está-nos a enviar muito esse espelho. E está muito rápido. E é como se fosse um momento de decisão também, né? E aí você tem que fazer as decisões tudo na vida. Não, para eu estar feliz, o que é que tem que sair da minha vida, né? O que é que me incomoda hoje que eu tenho que fazer? Qual é a atitude, a ação que eu tenho que ter que reforça na minha mente o que eu preciso fazer, né? Porque é isso, é quebra, o tempo todo você vai quebrando os seus limites, os seus processos, os seus padrões. E começar a repensar, imagina, uma coisa muito simples. A minha mãe dizia-me, quando eu era pequenina, para eu esfregar os tachos, né? Eu tinha que pôr um pano em cima da pia para não riscar o tacho. E eu fiz aquilo a minha vida toda, sem pensar. Eu agora, uma vez estava na minha casa e estava a fazer aquilo e olho para aquilo, mas porquê que eu estou a fazer isto? Porquê que eu estou a pôr o pano debaixo do tacho para esfregar o tacho? Porque a minha mãe me disse, mas isto não faz sentido, eu não quero fazer isto. Isto foi um exemplo, não é? Mas decisões automáticas que nós temos e que temos que as repensar. Será que isto agora é bom para mim? Okay? Há alturas que nós, por exemplo, nós temos que nos proteger contra certas pessoas. E depois temos esse padrão, estamos sempre nos a proteger. Será que continua a ser válido? Será que esta minha atitude é válida agora e foi válida 20 anos atrás? Nós temos que repensar constantemente quem nós somos. Não é? Nesta atitude eu posso ser uma pessoa que não fui há um ano atrás. Aquela atitude já não me servia. Eu tenho que repensar e criar este meu novo sistema de crenças, atualizado com a minha nova energia. Não é? E estar sempre muito atento a isso. Exatamente. Não sei se vocês concordam, mas é esta coisa que eu tenho tirado assim um pouco da minha vivência na Terra, da minha vida. Sim, sem dúvida, temos que estar atentos a esses padrões. Desculpa, Diana. Não, exato, eu ia falar isso. Que essa é a chave da vida. É você perceber os padrões e ter a coragem de mudá-los, né? Porque é cômodo ficar também no padrão, né? Mas você tem que fazer um movimento de mudança, se você quiser mudar, né? Se for o caso. Eu acho que quando a coisa mudar, esses padrões já não são tão confortáveis. Imagina que tu estás num processo de autodescoberta, tu não te vais sentir confortável e tu vais sentir que tu tens que te respeitar. Na verdade, a evolução é super desconfortável, tá, gente? Não é uma coisa fácil, não. É muito desconfortável e muita gente desiste no meio por conta disso. Porque é muito mais fácil voltar ao que eu era do que me tornar o que eu posso ser. Por quê? Porque é a sensação de segurança e de zona de conforto, não é? Desculpa. Sabe o que é que foi mais complicado mudar em mim? Foram as minhas crenças. Por isso é que quando alguém vem falar de crenças religiosas, eu não combato, porque eu vou dizer, a coisa mais complicada para mim foi mudar o que eu acredito. E crenças de base, não é?
quando eu comecei a pensar, por exemplo, eu fui criada na igreja evangélica, então nós não acreditamos em vida, em reencarnação. Então depois eu tive que acreditar na reencarnação. No início aquilo fez muita confusão, foi complicado. E agora eu tenho que repensar todo o sistema de reencarnação, já não acredito na mesma coisa. Então, repensar, mudar estas crenças que nós achamos que eram estruturas, que eram bases, alicerces da nossa formação, é muito complicado. Eu penso que isto, para mim, foi mais difícil mudar em mim. Por É isso, o maior desafio, né? eu tento não ter coisas muito arraigadas, sabes? Porque eu percebo que as coisas facilmente mudam. Tento não me apegar. Apegar, é isso a palavra. Não me apegar ao que eu acredito, porque o que eu acredito hoje pode eventualmente daqui a uns tempos já não ser válido. A vida me mostrou isso também, porque eu tenho uma tendência de criar padrões de análise. Acho que na faculdade eu treinei muito isso, de análise de conjuntura. Você observa de cima uma situação, vê o que está acontecendo nos movimentos, e você, em várias situações parecidas, você cria um padrão de análise. Então, você analisa, sabe que naquela circunstância, normalmente, a possibilidade de que isso aconteça é muito grande, né? O resultado Y aconteça é grande. Então, eu faço muito isso. E, recentemente, assim, na maioria das vezes que eu tenho feito isso, eu estou errada. Quando eu vou me expressar, eu estou querendo analisar alguma coisa, eu vou me expressar, vou conversar. Quando eu estou conversando com alguém, normalmente é a Dini, eu falo, nossa, isso, não esquece, tá errado, o resultado não é esse, calma aí. Não. E aí eu tenho que mover os peões para fazer outra análise. É como se a minha lente, o tempo todo eu trocasse de lente na hora de fazer análise. É muito louco isso. Que os padrões, eles, apesar de se repetirem, nem sempre eles se repetem, né? Então, tem que estar o tempo todo atenta para quando esse padrão modifica, né? Quando ele muda, porque senão a gente cai de novo na roda da repetição. Sim, porque senão tu ficas estagnada ali e se as coisas estão a mudar, o padrão está a mudar, tu não percebes, estás estagnada e ficas ali. Mas agora para onde é que eu vou? Então é esta bússola interna que nós temos que afinar, talvez, não? Para nos dar nossos novos caminhos, esta sensação que nós estávamos a falar, como é que nós reconhecemos o que é para nós uma terapeuta, para nós um caminho, para nós. E eu sinto, por exemplo, eu pessoalmente, não é? Ela disse que sente a leveza, e eu às vezes sinto assim mesmo um chamado muito forte, sabes? Aquela, quando ficas muito chocada, sabes? Aquela coisa, e eu sei, isso já nem tenho dúvidas. No meu também é chamado, e vem o nome da pessoa, inclusive. Por exemplo, em janeiro, eu converso com Natália. Né? Eu falei, mas o que você tem alguma coisa a resolver aí de criança, vai com ela. Foi, entendeu? E sei lá, em junho do ano passado, a Alessandra Milanês. Nossa, tem que tirar aí algumas coisas, tem que ajustar aqui os dois das frequências e vai ser a Alessandra. Então, assim, e vai, entendeu? E eu vou passando por as pessoas. E hoje, Diane, você. Pega o papelzinho, escreve, você vai fazer. Agora tu és a tua própria terapeuta. Por enquanto eu estou tendo potência para isso, né? Daqui a pouco eu vou ter que usar de alguém para me ajudar. Eu acho. Muito importante, essa independência energética, eu acho que isso é essa autonomia. O máximo que conseguires fazer por ti é melhor. Quando não conseguires, vamos aos outros. Nossa, o que me incomodava muito essa história de sempre ter que recorrer a outra pessoa. Por que eu não posso fazer? Porque, principalmente em relação ao meu grupo espiritual. Todo mundo via, menos eu. Falei, por que vocês falam com todo mundo e não fala comigo? Não quero saber de ninguém. Então, aí eu comecei, e aí foi quando começou a ficar mais, eu comecei a ter mais conexão comigo, com os meus mentores, mas comigo mesmo, sabe? O que eu, Diane, quero, né? Não é o grupo, não é tal pessoa que está sugerindo, nem nada, porque muitas vezes a pessoa sugere para você algo que está dentro da crença dela, nem sempre é aquilo, né? E aí cabe você questionar. Oi? Normalmente é dentro dos padrões que ela vê. Mas ela tem um problema com a criança interior, tu também já tens um problema com a criança interior. Isso é certinho. Nós temos, e as terapeutas têm que perceber realmente isso. As terapeutas têm que distanciar os seus próprios processos. Por exemplo, olham para nós, eu não sou terapeuta, mas olham para nós e veem uma determinada ação que pode estar relacionada com uma coisa que ela sentiu, não é? E acha que é aquilo, e não é. E não é. E muitas vezes não é. Eu acho que isso é também preciso ter atenção. Por isso é que temos que ficar a zeros, neutros, não é? Eu, quando preparo um trabalho para uma pessoa, eu
Eu tento sair da minha energia no sentido de que, ok, quero acoplar aqui uma nova energia, eu quero sentir realmente aquilo que a pessoa me está a trazer. Qual é a necessidade desta pessoa a nível emocional, ao nível energético, de que forma é que podemos trabalhar aqui certos padrões. Não é? E é uma grande responsabilidade. Por isso é que eu às vezes brinco que preferia limpar retretes do que ser terapeuta. Não é? Pelo amor de Deus. Tenta retrete. La retraite française, hein? Ah, bah oui. Bom, não é fácil. É, de facto, acarreta muita responsabilidade. E às vezes eu questiono sempre. E eu peço sempre que se eu me tiver a desvirtuar de alguma forma, a sair da minha própria ética, daquilo que eu combinei com a minha família estelar, enfim, para que me seja retirado isso da minha frente. Mas você sabe que quando isso é uma coisa que eu vejo muito, tá? Entre terapeuta, a Ruth falou, é que quando a gente está cuidando de um certo aspecto da gente, a gente acaba atraindo clientes dentro desse aspecto. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece, né? A gente acaba atraindo, não que todo mundo vai ter isso, mas a gente acaba atraindo os clientes dentro do campo que a gente está se trabalhando. E eu vi isso em muitas amigas. Muitos amigos eu vi isso. E às vezes eu atraio. Não é que estou trabalhando, mas inclusive, tipo, recentemente eu fiz um atendimento de radiestesia. Eu não quero ser terapeuta, sabe? Mas aparece. Aí eu falo, olha, eu não posso fazer de graça, tá? Essas coisas aqui eu não faço de graça. Aí você faz o que o seu coração mandar. Porque eu não vou colocar, né? E é bom, viu? Porque às vezes paga bem. Às vezes paga R$1. Às vezes pode chegar aos R$1000, hein? Como tanto fé em ti que... falando em reais, mas assim, mas aí a pessoa vem, e eu vejo a mesma coisa que está acontecendo comigo. Eu falo, ai, que saco, velho, eu não quero ser terapeuta, que está me trazendo essa pessoa aqui. Aí começa a conversar, e ao conversar, a gente chega no ponto. Teve uma vez que eu estava com uma médica de nutrição, e aí, só que a gente ficou muito amiga. Aí no nosso atendimento, deixou de ser atendimento, de repente ela está contando a história, o problema dela com o marido. Eu estou pagando ela para contar o problema com o marido, é isso mesmo, essa é uma hora que eu estou aqui. Depois disso, e aí eu falei o que aconteceu comigo, né? Porque era uma questão de choque cultural, que era o problema dela. Depois disso, falei, cara, não, eu tenho que ir sozinha, né? Tá na hora de eu ir sozinha, porque, né? Não dá, não. Então, assim, você sente, Ruth, que as pessoas chegam para você dentro do que está acontecendo com você, ou não? Tipo assim, trazendo um problema... Eu não sou propriamente terapeuta, não tenho assim, já fiz há bastante às vezes é uma conversa, do nada, sei lá. Assim, não muito, não acontece muito aqui, porque eu sei lá, eu acho que aqui que as pessoas aqui também estou num sítio que eu não tenho convivo muito com as pessoas aqui e não falo destas coisas, e elas são muito fechadas. Franceses, nós só falamos coisas a 3D, materiais e não sei o quê. Não, eu também não falo não com as pessoas aqui, eu não falo nada de espiritualidade, nada, nem com minha família, nem nada. Eu tenho um amigo só desse meio, mas eu não falo aqui, eu não faço parte da comunidade. Mas volta e meia. Eu faço parte da comunidade, mas eu não falo sobre esse assunto. É isso. Mas sempre aparece alguém perguntando: você não conhece ninguém não que faz negócio? Eu conheço. A mim não me acontece isso. Eu acho que se calhar estás a atrair isso para ti, provavelmente porque estamos a chamar para alguma coisa, para fazer alguma coisa, não é? Porque a mim, ela não quer não, mas a mim não aparece. Olha que eu tenho cara de bruxa, mas eles não aparecem. Ai, meu Deus. Mas volta e meia, por exemplo, tem amiga. Você não conhece uma mãe de santo? Eu falei, gente, mas eu não conheço. Eu até conheço, mas tipo assim. Porque veio para mim, né? A mim, tipo, porque eu realmente com essa pessoa não falo sobre isso. A gente conversa sobre tudo, menos isso. E vem, ai meu Deus, tá bom. E aí vai uma contando para outra, de repente tá um pouco. De repente virei referência aqui da macumba. Tô brincando, não sou não. Aí da Suíça. Meninas, então, falamos então aqui dos aspectos negativos, não é? De ser empata, que a Ruth trouxe aí. E por outro lado, quais os aspectos positivos de sermos empatas? O que é que vocês acham? O que é que isso acarreta? Coisas boas, não é? Nem tudo é mau.
Para mim, é uma ferramenta de autoconhecimento. Quando você começa a fazer a distinção, você pode utilizar isso como ferramenta de autoconhecimento. O que é meu, o que não é meu. E aí você se conhece melhor. Mas positivo também é que quando você aprende a ouvir, né, o seu colo, o seu coração, enfim, o seu plexo solar, que seja. Tem pessoas que fazem perguntas ao plexo solar, não ao coração, por exemplo, e também tem respostas positivas. Quando você começa a usar esses elementos energéticos a seu favor, você começa a ter mais decisões mais acertadas, mais coerentes e coerentes a você mesmo, ao que você quer, ao que está no seu coração, né? Então, cabe a nós utilizar isso de uma forma mais inteligente, né? Perceber que, apesar de toda a experiência que a gente tem negativa, vem aí para trazer a gente ferramentas para saber o que é nosso e o que não é. E isso eu acho que é o mais positivo em relação a isso. Também perceber quem é que está chegando perto da gente de coração, né? Genuinamente interessado ou genuinamente querendo ser amigo. Porque eu sou, nesse sentido, por exemplo, eu sou ainda muito, 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 muito inocente. Eu acho que todo mundo quer ser meu amigo, que nem, sabe? E às vezes eu caio, eu caio no papo, mas eu sempre caio, na verdade, é que eu sou um pouco carente. Mas assim, uma vez que você. Mas é que tá, mesmo o coração falando, não é possível, não sei o que, aí me lasco, sempre. Então, assim, mas é uma ferramenta. Eu acho que o lado positivo é que você consegue identificar imediatamente com a pessoa ali qual é a intenção, onde é que ela quer chegar, e não cair, né, nos papinhos, porque tem muita gente antiética, tem muita gente que usa isso de forma negativa, e se você conseguir identificar essa tendência, fica muito mais fácil de você viver sem ser atingido negativamente. Para mim, assim, eu não vejo muitas coisas positivas, mas eu acho que o mais positivo foi que eu levei tanta porrada, a coisa correu tão mal, eu senti-me tão mal, que eu tive que fazer alguma coisa por mim, eu tive que mudar a minha energia e perceber e conseguir de alguma forma olhar a minha energia para que essas energias não me invadissem e consegui ser eu mesma, e acho que isso ajudou-me a impulsionar-me nesse sentido, principalmente isso, porque imaginei que eu tinha o campo completamente aberto e era uma misturada de energias e acabava por sofrer com coisas que não eram minhas. E então isso impulsionou-me a perceber o que é que era meu, então eu a responsabilizar-me pela minha vida, eu vou sofrer por o que é meu, não pelo que é dos outros, e mudar essa minha energia. Também percebi que eu, ao mudar a minha energia, eu atraio pessoas mais leves. Eu, ao estar numa energia melhor, por exemplo, há alturas que eu fecho-me e fico lá quietinha, porque eu já sei, começa a atrair uma pessoa assim, mazinha comigo. Mais outra, eu digo, não, está aqui quietinha que eu estou a emanar uma energia que não é nada bom. Não é? Então é melhor estar quietinha, há alturas que mais vale estar quietinha, vou-me limpar, vou-me mudar, vou ver o que é, porque eu sei que eu estou, de alguma forma, estou a emanar aquela energia. Estou a emanar e eu consigo reverter, o que é espetacular é eu conseguir reverter. Vou-me limpar, vou-me mudar. O que é que está a gerar o que é que está a gerar isto? Porquê que eu estou a emanar? Porquê que eu estou a insistir em emanar esta energia de força, de luta, sei lá, para estar a atrair tanta reação das pessoas, tanta negatividade? Não é? Então vou lá e tento mudar isso. E assim consigo viver. Eu acho que agora tenho uma vida melhor, vivo com mais qualidade de vida. Muito mais qualidade de vida. Penso que é isso. Mas eu acho que foi pela porradinha toda que apanhei. E tu, Natália? Bem, eu acho que isto de ser empata, ser sensível às energias dos outros, acho que dá para perceber melhor se realmente aquilo que as pessoas nos estão a dizer, aquilo que elas nos estão a tentar transmitir, se realmente é verdade ou não. Conseguimos discernir melhor, pelo menos eu, se aquela pessoa tem boa índole ou má índole. E ao mesmo tempo com isso, eu consigo colocar limites logo ali à partida, para não deixar certos abusos acontecerem, né? Porque eu era muito, e sou uma pessoa muito benevolente e estou a... Quando não te passas. Lá está. Eu tenho muita paciência e tolerância, mas depois quando me passo mesmo. Mas agora já sei ler os sinais mais rápido para não chegar a esse ponto. Aprendi a ir fazendo as coisas e não a carregar o meu campo para depois explodir.
Então, hoje já sei dizer que não, já consigo colocar realmente limites nas coisas, nas pessoas, não é? E com isto tudo, acho que fiquei uma pessoa mais assertiva, inclusive no meu próprio caminho, e inclusive nas escolhas que eu faço no meu dia a dia, principalmente com os outros, não é? Devo estar aqui, não devo estar. Eu às vezes já sinto, não, as pessoas ligam, olha, vamos tomar café, olha, vem aqui almoçar, olha, não me sinto confortável, já estou a sentir aquela energia que a pessoa me vai estar ali, vampiros energéticos constantes, não é? Eu sei que não é por mal, as pessoas têm essa necessidade natural, não é? Só que muitas vezes eu não tenho essa paciência, então simplesmente me recolho e fico na minha e fico também na minha paz, na minha harmonia, não é? Portanto, eu acho que todo este processo de aprendizagem me trouxe mais equilíbrio, mais harmonia. Naturalmente que eu não sou perfeita nem nunca irei ser, e acredito que aqui realmente não há erro, tudo é perfeito da forma que acontece, né? Mas a maior parte das pessoas vê, ai que desgraça, ai porque eu não mereço isto, ai porque eu sou tão boa pessoa, porque eu faço tanto bem, blá blá blá, blá blá blá, não é? Só que depois existe o lado sombra que as pessoas muitas vezes não querem olhar, o lado de luz, o lado sombra e yang, não é? Nós vivemos aqui numa dualidade e essa dualidade também faz parte de nós, do micro e o macrocosmos. Portanto, é isto, o aspecto positivo de ser empata, é sentir realmente a verdade dos outros, não é? E com isso fazer escolhas mais assertivas e também colocar os limites, não é? E bom, e para terminar, eu queria vos perguntar o que é que vocês acham, dar aqui uma opinião às pessoas, como é que as pessoas podem saber se elas são empatas? Quais são os sinais, sintomas, apesar de que a gente já foi falando aqui também, não é? Mas para terminarmos assim, É isso, é o que nós falamos tudo, a tirarem, resumindo, não é? Resumindo, se começa a sentir dores que sem causa nenhuma, por exemplo, não é? Se tenho uma dor aqui, aquelas picadas que às vezes nós temos, pontadas, e vão fazer exames e não sabe o que é, pode ser um destes sintomas, não é? Ouvir vozes, ou de repente estar, por exemplo, entramos num ambiente, estamos bem dispostos, entramos num ambiente e começamos a sentir mal, começamos a sentir uma aflição, começar a estar mais atento à energia e à sua própria energia, como ela reage à energia, onde é que ela está, e começar aos pouquinhos a ver as diferenças. Ou, por exemplo, eu sentia muito mal num sítio, eu lembro perfeitamente de entrar num sítio que me sentia muito mal, saí, comecei a ficar bem. Mas eu vou lá ver. Entrei novamente. Senti-me mal outra vez. Entrei de vez e fui-me embora. Não é? Mas são pequenos testes que vocês podem fazer para perceber que se são empatas ou não. Não é? Há pessoas que têm, não sei se têm algum escudo, sentem-se bem em todo lado, não sei. Olha, eu não sou assim, mas se vocês não são assim, estejam atentos e começar a perceber ou anotar mesmo num caderninho, será? Olhem nisto. Começar a tentar perceber o vosso padrão. Como é que vocês reagem aos ambientes. Ou, por exemplo, arrepios de frio, ou arrepios de sensação de frio, sensações externas e sensações que vocês não controlam no vosso corpo, que podem vir de alguma influência externa. e tu, Diana? A Ruth já falou, mas assim, quase tudo. Mas perceba o ambiente, perceba onde você está, se perceba, se conheça, se questione para saber se aquilo é seu ou não, e vá se experimentando, como a Ruth falou, né? Muitas vezes são lugares que te fazem mal, às vezes são pessoas, grupos de pessoas, e basta você prestar atenção em você, né? Porque a gente saia do automático, pare um pouco e preste atenção em você. E tente distinguir o que é seu e o que não é seu, porque isso faz muita diferença. Né? Muitas vezes a gente está assim, comigo vem, às vezes, uma vez, vou contar um caos aqui, uma fofoquinha. Eu fui fazer um curso de tarô, né? Querendo terminar o vídeo e eu contar um caso, fazer um curso de tarô, e tinha uma pessoa que ela implicou comigo. Só que toda vez que essa pessoa escreveu qualquer coisa para mim, eu sentia assim, uma energia gosmenta nas minhas costas, tentando me acessar. E aquilo me incomodava. Eu falei, gente, o que essa mulher quer comigo? Ai, que saco! Por que essa barrenta quer comigo aqui? E assim,
as pessoas, você vai sentir a energia da pessoa se você for empata, não tem jeito. Mesmo uma pessoa gosmenta ou mentirosa, mal intencionada, a energia dela vai chegar antes. Então, confie sempre na sua primeira intuição. Não seja como eu naquele momento, por exemplo, que assim, não, imagina, e, né, força, calma que eu vou ajudar ela, vou dar atenção, vou conversar. E não, na verdade, ela só queria achar alguma coisa, alguma forma para me ridicularizar em público. E eu não conheço aquela pessoa, nunca vi na minha vida. E ela tentou, tá? Isso que eu tô falando, que porque ela tentou, enfim. E não tinha, porque, por exemplo, o meu histórico, a forma como eu era, dizia muito mais do que o que ela estava falando. E sem motivo aparente, não fiz nada para aquela mulher, nada para aquela mulher. Mas, assim, a energia das pessoas chegam antes, é isso que eu quero dizer. E se você for empata, chega muito mais rápido e muito rapidamente. Então, confie no seu sexto sentido, confie no seu coração, se aquela energia que está vindo ali é algo que não te faz bem, sai, não testa, não fique muito tempo ali, não. Sabe? Porque não faz sentido, não vale a pena o risco, ou não vale a pena o desgaste energético para testar se você empata ou não. Siga o seu coração e sai, porque tanto que esse curso, por exemplo, conhecimento, eu não uso. Eu não uso o conhecimento daquele curso porque eu tenho essa impressão negativa por conta daquela mulher. Que loucura, né? Para que eu vou falar isso? Mas, enfim, falei. Se calhar a proposta é agora enverendar por outro tipo de curso que vai trazer uma nova energia, vais mudar esse padrão que ficou aí enraizado, talvez. Não sei se tiveres a receber algum tipo de proposta nesse sentido. Para começar a trabalhar com os outros, não é? Como o terapeuta, como o cartomante, como sei lá. Arrumei outra porta-voz. Nunca, não. Diane terapeuta. Porque, sabe por quê? Toda vez que eu me coloquei, assim, antigamente eu não colocava dinheiro no meio, que não tinha dinheiro, eu saía moída, eu saía mal, eu saía parecendo que eu levei uma surra. Então, eu não quero isso para mim, não. Até quando eu coloco o dinheiro, a energia do dinheiro da troca, eu acabo absorvendo muito. Então, assim, para mim, tem que ser algo muito indireto, muito indireto. Acho que eu consegui, de alguma forma, criar uma barreira. Eu comecei-me a perceber de comportamentos que as pessoas, de alguma forma, roubavam energia neste processo. Por exemplo, aquelas pessoas que se fazem de vítimas. Por exemplo, se tu abres muito o teu campo e se começas a dizer, ai, coitadinha, não, realmente ele é muito mau. Aquilo rouba-te energia. Quando essa pessoa começa com coisas, com essas coisas, ele agora deixa lá, olha, está bem, pronto, tchau. Nem dou conversa. Porque eu sei que essa pessoa só quer uma coisa, atenção. E eu não lhe vou dar. Não é? E eu aprendi muitos, e vejo muitas coisas. Eu corto logo. Normalmente corto e não dou. E depois, como tu cortas, acabas por deixar de atrair essas pessoas. Elas não vão mais saber. Mas quando você é terapeuta, essa pessoa vai para você. Ela está te pagando, você tem que estar lá aquele tempo ali para ajudar com a ferramenta. Tem mecanismos internos que eu sinto que eu consigo, de alguma forma, distanciar-me da situação, sabe? Já não me sinto tão roubada energeticamente. Então, eu sinto que eu preciso desenvolver esses mecanismos para mim. Uma vez que eu desenvolver isso dentro de mim, aí sim vai ser que vem uma fase em que eu seja terapeuta. Mas hoje eu não me sinto preparada para isso. Não sei como é que isso funciona, também vou dizer que não sei. Não, porque cada pessoa, eu acho que é bem pessoal também, né? Bem pessoal. Eu acho que ser empata acarreta isso, e como terapeuta, ser empata e levar com esse tipo de situações das pessoas, porque é o que é, o que eu tento fazer é não me identificar com aquilo, não é? E isso vai neutralizar essa energia. Não, isto não é meu. Às vezes as pessoas trazem histórias um pouco semelhantes às nossas, como é óbvio, mas se eu vou ficar ali a chorar junto com a pessoa, ai meu Deus, eu abraço a tua dor, ai porque eu sei que não é fácil, não vamos a lado nenhum, a pessoa está-me a pagar, está-me a procurar exatamente para eu conseguir dar vazão, não é dar-lhe uma solução, não vou dar a solução à pessoa, olha, faz isto, acabou. Não, estou ali para ajudar a tornar aquilo mais consciente à pessoa para que ela se possa libertar e eventualmente colocar limites ou whatever, não é? Portanto, isto de ser empata de facto não é fácil, muitas vezes temos esses sinais e sintomas e que nós precisamos de os saber neutralizar.
dizer é cuidar muito da nossa vibração. Por exemplo, eu sei que eu não consigo ver muitos telejornais. Principalmente aqueles telejornais muito sensacionalistas, eu sei que vou ficar muito mal. Eu sei que vou ficar muito mal e vou abrir o meu campo e vou ficar super deprimida. Eu fico mesmo. Eu chego a um ponto que deixo ir ali pela ribanceira abaixo e estou ali no lodo logo a seguir. Eu sei que esse é o meu mecanismo. Então o que é que eu faço? Eu corto. Não vês. Se eu quero saber alguma notícia, eu vou procurar exatamente só aquela notícia, não vou procurar mais nada. E eu aprendi que se eu baixar muito a minha vibração, a coisa é, olha, fica muito mal. Fico mesmo e fico muito deprimida. São mecanismos que se demorou um bocadinho a perceber isso também. É interessante que isso acontece com filmes e com séries. Principalmente se eu vir algum filme ou alguma série à noite, eu vou com aquela vibração para a cama. Né? E às vezes sonho com aquilo, durmo mal, às vezes, quantas vezes já me aconteceu acordar, dizem que a hora do diabo, 3 e tal da manhã, 3:30 da manhã. A melhor hora da meditação, dizem também, né? É sorte, todo mundo. Mas houve uma altura que eu acordava sempre a essa hora. Temos de fazer um programa só essa 3:33. Eu acordava sempre a essa hora. Eu tenho uma série sobre isso. Mas vocês lembram-se de algum filme, alguma série que fala um pouco sobre empatia? Sei lá, tinha que ir buscar a minha lista. Eu ia dizer que o Mentalista, que é um cara que ele tem essa mediunidade, né? Ele consegue, a partir da leitura corporal ali, mas não é empatia, né? Mas acaba sendo. Empatia, nossa, não. Você tem alguma rotina? The Gift. Que é aquela série turca da moça. Ah, sim. Ela começa a sentir. Gift ou The Gift. Aquela série turca. Muito giro essa série. Talvez. Não assisti, não. Tu não viste? Ai, tens que ver essa série. Essa série é na Netflix. Tem na Netflix e é sobre um portal, tem na Turquia. Nunca viste? Já viste? Não vi, não. Ela salta linhas temporais mesmo, porque através desse portal ela tem essa capacidade. Não vi, vou procurar agora fiquei curiosa. Essa série é muito interessante. E eles os turcos fazem séries muito espirituais. Fizeram uma que eu vi também, que a Natália mandou-me um novo eu, que era sobre constelações. Um novo eu, Então, mas tem muita coisa aí. É porque a gente acha que é porque é um país árabe não, porque não é árabe, é muçulmano, porque não é, né? Já passei, que eu já estudei francês com esse povo, não posso misturar. Mas que é um país que tem a religião muçulmana, né? Que não tem esse entendimento, essa concepção, mas tem muita coisa, muita coisa. Eu tenho percebido isso nas séries que eles têm feito, porque eu também não tinha essa Por exemplo, a série Jean, eu comecei a assistir, mas que fala dos elementais ali, que tem ali, o gênio da lâmpada, tipo, né? Que são os jeans, enfim. Por exemplo, eu passei pelo Catar e a gente acha que não, mas quando eu fui ver, tinha várias lâmpadazinhas, tipo lâmpada do gênio. Eu falei, vou comprar. Eu adorava ter uma dessas. E era a tradição lá do lugar. A história do gênio da lâmpada do Aladim vem dali, né? Daquela região. E a gente não se toca, né? Não liga o lugar. Eu pelo menos, eu nunca liguei o lugar a Catar ao Aladim, por exemplo. Né? Então, quando eu vi, eu falei, nossa, peguei. Tanto que quando a gente fez a meditação nos elementais celestiais, apareceu um Jin para mim também. Então, e essa série é interessante? Essa série do Jin? Eu nunca vi. Assisti, é porque ela é meio adolescente, eu não continuei assistindo, entendeu? E eu tô num negócio que eu não consigo ficar muito tempo assistindo série. Não consigo. Eu durmo, eu não fico. Porque não é para ver. Vai depender. Enfim, se calhar uma outra série que também fala de empatia, tem a ver com o Outlander, apesar que fala mais de linhas de tempo, não é? Mas ela também, a moça também é uma empata para ter sentido aquilo tudo. Há uma série do miúdo. Vocês sabem quem é o Kiefer Sutherland? O Kiefer Sutherland, que faz o 24 Horas. Sim. E ele tem um filho autista. Sim. E o miúdo não fala, mas ele começa a seguir as intuições do miúdo para chegar, já não me lembro bem, é uma série antiga, que é Believe, não é Believe,
é uma coisa assim, e estou-me a esquecer do nome, mas essa série é muito interessante e fala um pouco sobre a teoria das cordas, fala que é um miúdo que consegue ter uma super inteligência, apesar de ser autista, e consegue aceder a coisas que estão no campo, e assim, mas já não me estou a lembrar do nome. Eu acho que é o Believe, mas não tenho a certeza. Já viste, Natal? Eu acho que já deve ter-te falado desta série. É uma série um bocadinho antiga, mas que fala exatamente sobre isso. Não me recordo, eu já vi tanta série e tanto filme que, meu Deus, agora não tenho visto nada, não tenho muito tempo, mas aprende-se muito, sem dúvida. Enfim, gente, e acho que hoje ficamos por aqui, não é? Vemo-nos no próximo episódio. Mais uma vez, eu vos peço que subscrevam aqui o nosso canal, deixem os vossos likes, deixem os vossos comentários, partilhem com as amigas, com os amigos. E vemo-nos no próximo episódio. Obrigada, meninas, por estarmos juntas mais uma vez. E seguimos nesta jornada. Podemos dizer o tema do próximo episódio ou não? É magia, não é? Mas foi magia. Magia. Eu tenho que Chabel Bruxa. Elas andem aí. Chabel Bruxa. Temos que vir com indumentária adequada, tá? E fazer uma magia em direto. Enfim. É isso, gente. Até a próxima, então, gente. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Fiquem bem. Não.